No vídeo de hoje eu vou atender mais um dos pedidos dos inscritos. Nesse caso, uma inscrita pediu para fazer um tutorial de Git utilizando o Android Studio. Para você que não sabe, o Android Studio ele é baseado no IntelliJ e o IntelliJ possui esse plugin que faz integração do Git. De tal forma que você não precisa decorar comandos do terminal ou até mesmo utilizar o terminal. Dentro do próprio Android Studio, você vai ter ferramentas para criar um projeto utilizando aí o Git, para fazer commit, fazer um push lá no GitHub, entre outras coisas que você vai ver dentro desse vídeo. Seja diff, verificar histórico, eu vou mostrar tudo isso para você. E é claro, antes de começar, não esqueça aí o like, deixe um comentário, seja do vídeo ou um aleatório para ajudar no engajamento, faça inscrição se ainda não fez, vire membro se puder, porque essa é uma maneira de apoiar aqui o canal. Então, vamos ver como é que isso vai funcionar. Aqui no Android Studio, eu criei um projeto novo para mostrar para você como pode utilizar o Git dentro do Android Studio. Então, para isso, você vai notar que nessa interface de usuário, nessa parte da esquerda superior, a gente vai ter essa opção que é essa Version Control. A partir dela, você vai ter ali os primeiros passos para você utilizar aí o Git. Ou então você pode usar algumas alternativas dentro do próprio Android Studio, porque você pode ter uma interface de usuário diferente. E aí você não vai conseguir encontrar essa opção. E aí como você faria para poder achar essas opções? Você pode usar o atalho Ctrl+Shift+A, que ele vai permitir com que você utilize qualquer tipo de ação ao fazer o filtro. Então, por exemplo, se você quer usar ações de Version Control, ele vai mostrar para você as opções. Então, se você dá um Enter aqui, ó, ele começa a te mostrar essa opção de Version Control, pedindo para você criar um repositório Git, etc. Então, você pode sim usar alternativas. Mas saiba que se você tiver com essa mesma interface de usuário, que para você ter mais opções, você pode vir em Help, e Help About vai falar a versão, que é essa Android Studio Koala 2024.1.1. Você vai ter acesso a essa opção que ele mostra logo de cara, que é essa Version Control. Aí dentro dela você vai ter algumas opções, sendo uma delas essa Share Project On, que ele vai pedir para você compartilhar no GitHub, ou então em um outro site que mantém repositórios Git, ou então você pode criar um repositório. Esse Create Git Repository, que cria o repositório, você também pode usar nessa outra opção que é dessa Version Control que a gente utilizou aqui. Essa outra opção também você pode acessar com o atalho Alt F9, se eu não me engano. Então deixa eu colocar aqui, ó, Alt F9, eu acho que ele abriu, ou já que ele está aberto ele não abre de novo. Deixa eu ver aqui, eu vou até pedir de novo para ele mostrar o atalho. É só Alt 9, né? Eu coloquei F9, então é Alt 9. Ó, Alt 9 ele vai lá, abre e fecha. Aí ele vai lá e mostra essa Version Control. Então são maneiras de você conseguir acessar. Vamos então criar aí esse repositório Git para ver como é que a gente usa no Android Studio. Então para criar a gente pode usar o Create Repository. Ele vai perguntar onde que você quer fazer essa criação. Eu coloquei o projeto exatamente nessa pasta que é essa Users, Alex F, Git, Jetpack Compose, meu app. Aí você precisa confirmar onde você vai colocar o local do seu repositório. Você clica em OK. E a partir desse momento, ele vai criar para você aí um repositório Git. Um ponto importante, quando o seu projeto ele tem a configuração de um repositório Git, até mesmo nessas ferramentas de controle de versão do Android Studio, ele vai mostrar a branch que ele está, tá vendo? Ó, as opções já são diferentes. Não são opções para você criar repositório, etc. Já são opções do próprio Git. Então, nesse momento, você já consegue sim colocar coisas que você quer utilizar com o Git. Aí o conhecimento vai depender muito do quanto você estudou de Git. O meu objetivo não é te ensinar Git, tudo bem? E sim mostrar para você como que você pega o seu conhecimento, seja lá por onde você aprendeu, no terminal, em versões do Git que é a partir de desktop, ali com o GitHub Desktop, ou com outras ferramentas, e aplicar aqui dentro do Android Studio. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar um primeiro commit como se fosse o projeto inicial. Depois que a gente fizer isso, a gente sobe esse projeto aí no GitHub. Então, para isso, a primeira coisa que a gente pode fazer é usar essa opção do commit. Ou então, se você está dentro do Android Studio, você quer fazer um commit, você pode usar o atalho Ctrl+K. Esse Ctrl+K, ele vai... Deixa eu até minimizar aqui o emulador para a gente só visualizar essas mudanças, né? Esse Ctrl+K, ele vai abrir aqui essa aba chamada Commit e dentro dela você vai ver todas as mudanças que você tem dentro aqui do seu projeto. Então, dado que é a primeira vez que a gente está mexendo aqui com o Git dentro desse projeto, a gente acabou de criar um repositório, ele não tem nada que foi mapeado. A gente precisa mapear o que a gente deseja e então fazer um primeiro commit para a gente ter o histórico de mudanças desse projeto.
Então, qual que é a primeira sugestão? A primeira sugestão é você pegar todos esses arquivos que a gente está vendo aqui, que está em vermelho, que são arquivos que não foram versionados de alguma maneira, né? Ele até tem aqui a opção que é a Unversioned Files, eu acho que assim pronuncia, né? Você clica dentro desse checkbox, ele vai marcar tudo e a partir desse momento você já pode falar, olha, eu quero fazer um commit com todos esses arquivos. Então, internamente, o Android Studio, ele já vai encapsular os comandos do Git aqui para você, que vai ser aquele comando do add para ele colocar no stage e logo em seguida ele já faz o commit para falar que você quer pegar tudo isso do stage e de fato salvar essas informações. E aí, para você colocar uma mensagem, vai ter esse campo abaixo que, como a gente pode ver, ele deixa uma dica que é o commit message. Você simplesmente coloca uma mensagem, então você pode falar projeto inicial e nesse momento é só você clicar em commit. Veja que ele tem dois botões, que é esse commit e o commit and push, sendo que o commit ele é apenas um commit local, você está salvando o local, e o push é para você mandar para um repositório que esteja em um local remoto, como é o caso do GitHub. Então, inicialmente, quando você está trabalhando, você vai colocar no seu local para você ter esse histórico e só depois você empurra lá para algo remoto, tá bom? Então essa é a sugestão. Então eu vou fazer aqui um commit, vamos ver o que vai acontecer. Ele já fez o commit e olha só que legal, ele começa a mostrar as coisas que ele adicionou nesse commit que ele chamou de projeto inicial. Perceba que ele vai sempre mostrar aqui pra gente essas opções aqui do Git, tá vendo? Ó? Então ele mostra as coisas que foram feitas, ele até mesmo pergunta, né, se você quer fazer algum tipo de review que foi feito durante esse commit, porque às vezes existem alguns to-dos, às vezes tem algumas coisinhas que ele analisou que não é tão interessante, por exemplo, imports que não são utilizados, etc. É uma ferramenta que tem muita integração. Não é meu objetivo passar todas as integrações, mas sim um uso mais objetivo. E agora que você já tem aqui um Git, você já tem um commit, o próximo passo que você pode considerar é fazer aí um push, né? Óbvio, para fazer esse push você vai precisar ter um repositório no GitHub ou então em algum outro site que dê esse suporte. Então eu estou aqui no meu GitHub e eu vou criar um repositório para a gente colocar esse projeto, né? Então eu tenho aqui, ó, New Repository, é só criar aqui um projeto qualquer, o nome você pode deixar o que você preferir. Eu vou deixar aqui meu app, tudo bem? E nesse meu app eu vou simplesmente colocar qualquer descrição, então app de exemplo para usar o Git no Android Studio. Eu vou deixar como público até mesmo para vocês acessarem, tudo bem? Eu vou criar um repositório e a partir desse momento eu já tenho aqui o meu projeto. Aí é claro, agora o que você precisa é ter acesso a esse endereço do repositório e vincular junto ali com o seu Android Studio. Então você pode pegar esse link, que é o link IHTTP, existe essa outra configuração que é SSH, eu acho que eu não vou fazer esse tipo de comentário agora, talvez nem seja necessário, mas é uma maneira de você configurar o seu Git para que ele consiga acessar o seu GitHub sem fazer uma autenticação, que é utilizando essas chaves, que é chave pública, chave privada, e ele sabe que você é você mesmo, e aí não precisa colocar nem usuário e nem senha. Então agora que eu passei esse ponto, é só você pegar esse endereço que está aqui em cima, que é o HTTP, tudo bem? Que é o github.com/alexfelipe/, nesse caso é o meu app-app, você vai ter o do seu repositório. E aqui no Android Studio você vai ter as opções para poder fazer o push. Veja que ele também tem um atalho, que é esse Ctrl+Shift+K. Então se você fizer aqui, ó, Ctrl+Shift+K, ele vai ter essa opção para você fazer isso. Só que perceba o seguinte, dado que você não definiu um remoto, que é esse site externo, você precisa fazer essa configuração. Então ele vai deixar aqui a opção Define Remote. É só você clicar, você vai colocar qual que vai ser o endereço, que nesse caso aqui é esse do HTTPS. A minha sugestão é que você coloque esse, caso você não tenha a configuração lá do SSH, tudo bem? Dê um OK, e nesse OK ele vai aceitar isso daqui como repositório remoto do Git, e aí é só você confirmar o que você quer enviar, tudo bem? Perceba que ele sempre vai ter essas opções para você fazer revisão do seu código. Se você clicar para fazer revisão do código, ele vai mostrar o que tem para fazer revisão, você vai ajustar, vai precisar fazer um novo commit, e aí sim você faz essa atualização. Então, você está meio que verificando, olha, eu não quero fazer essa revisão agora, eu quero mandar de qualquer maneira. Aí ele dá essa opção que é o Push Anyway, tudo bem? Então você pode fazer um push, ele vai fazer ali o push para você, aí se eu não me engano ele vai pedir para autenticar, porque é aquele endereço via HTTP,
Talvez ele até conseguiu fazer isso porque eu já tenho essa configuração aqui no meu computador, tá bom? Então ele já sabe que eu sou eu. Mas se você não tiver esse tipo de configuração, você vai precisar colocar o seu endereço do GitHub e a sua senha. Então se prepare para isso, tá bom? Aí nesse momento, se a gente veio aqui no meu repositório, olha só que legal, ele já vai ter ali o código bonitinho, tá bom? E até como demonstração, eu vou fazer aqui algumas alterações para você ver mais ou menos como é que funcionam as interações. Então, por exemplo, né, eu quero colocar agora um botão aqui no meu código. Então aqui o Gemini completando aqui pra gente, né? Vou fazer o import, tem um novo botão, show de bola. E agora eu quero fazer essa atualização, eu quero falar que eu coloquei um botão novo no meu projeto. Como que vai funcionar? Se você tiver tudo fechado, lembra que você pode fazer o commit. Tem tantas essas opções aqui disponíveis, você pode pesquisar pelo Ctrl+Shift+A também, colocando aqui ó, commit, ele vai mostrar para você. E se você quiser também, você pode usar o atalho, que é o nosso Ctrl+K, tá bom? Que ele vem para essa tela do commit. E aí nessa parte do commit, olha só que legal. Quando você já tem um arquivo que ele já foi mapeado, ele já foi versionado e tem uma alteração, você pode clicar 2 vezes nele que ele começa a mostrar as mudanças. Então ele mostra aqui, olha, foi adicionado esse import. Se eu não me engano, se você clica, ele já vai direto no arquivo ou algo assim. Eu não uso tanto, então não posso falar como é que funciona. E se você começa a descer mais, ele começa a mostrar para você as diferenças. Olha só que legal, olha, agora na linha 28 foi adicionado esse botão, etc. Então você consegue ver tudo que foi mudado a partir do arquivo. Você conseguiria ver isso em outros arquivos se você criasse também. Então a grande vantagem que eu vejo nessa ferramenta é esse poder de visualização. Agora, o que eu vou fazer vai ser colocar aqui o outro commit para ser essa outra versão, que vai ser adicionando botão novo, enfim, qualquer coisa. E agora eu vou usar a opção de commit and push. A commit and push, ela simplesmente vai fazer o commit e já vai mandar lá para o repositório, tudo bem? Aí veja o seguinte, né, que ele verificou que tem aqueles to-dos. Então se a gente começa a olhar aqui no nosso repositório, se eu não me engano, ele não fez nenhuma atualização, perceba, ele só tem um único commit, ele não trouxe esse novo. Por quê? Porque ele barrou esse push, dado que existe esse momento aqui de revisão. Aí, se você quiser fazer esse push de qualquer forma, você pode clicar aqui, ó, commit anyway em push, ou então você vai lá e vai fazer a revisão do que tem que ser feito. Ele também tem essa outra opção, que é o commit anyway, ou então essa commit anyway em push. Aí você pode usar essas opções caso você não queira fazer revisão. Eu vou mostrar essa revisão mais ou menos para você ver como é que fica, e aí a gente vê aí o que tem para fazer. Então nessa revisão, ele mostrou, por exemplo, que tem esse to-do aqui, tudo bem? Que é o to-do que já veio completado. Eu vou simplesmente remover o to-do, vou colocar aqui ó, o text, e nesse text eu vou falar botão novo, tudo bem? Eu dei o Enter. Quando eu fiz isso, deixa eu só ver aqui o que ele teve de problema. Eu acho que ele teve de problema, cadê? Só pode usar no contexto do Composable. Verdade, né? Porque aí tem que entrar aqui dentro. Então aqui ele coloca o text, coloquei aqui ó, botão novo. E na parte da ação eu não vou fazer nada, vou deixar sem nenhuma ação. Enfim, eu tenho uma nova alteração. Então deixa eu verificar aqui, ó, novamente, ele mostra, ó, teve essa alteração, agora tem esse text, etc. Aí eu vou criar um novo commit. E nesse novo commit eu vou falar, adicionando texto do botão. Aí tem uma coisa que é legal, tudo bem? Eu posso fazer um novo commit ou então eu posso agrupar esse commit. Eu não quero trazer nesses detalhes aqui nesse vídeo, mas se você quisesse juntar os dois commits em um só, você poderia usar essa opção de amend. Pode ser que eu traga isso em algum outro momento, enfim, aí eu recomendo que vocês deem uma estudada por fora. O meu objetivo é só mostrar como é que você usa. Mas considerando agora, né, que eu fiz esse ajuste e também eu quero mandar esse push, ele está alarmando algum problema no código, né? Olha só, coloquei um S a mais, né? Beleza, agora eu removi. Então eu vou fazer o commit. Quando eu faço o commit, ele vai colocar esse ajuste, né? Então commit and push. Vamos ver o que ele vai fazer. Agora ele veio com essa tela de fazer o push, porque não tem nenhum problema. Ele não identificou problemas, dado ali o lintzinho que ele tem. É só a gente fazer um push, que ele vai mandar todos esses ajustes. Vamos ver se isso vai acontecer. Olha só, ele está fazendo o push, ele falou, olha, teve aí o pushed. Vamos entrar aqui. Vamos fazer aqui uma atualização, olha só, adicionando texto do botão. Então até uma coisa que foi legal, né, que ele não colocou ali aquele commit anterior, ele literalmente não fez. Então ele tem sim essas sacadas, o Android Studio ele vai ter algumas coisinhas
que ele já identifica como ferramentas de utilidade, ele vai evitar problemas durante o seu commit, etc. Então, é uma baita ferramenta, eu acho que faz muito sentido vocês utilizarem, conhecer aqui as possibilidades. Então, se a gente começa a fazer aqui algumas análises, a gente dá para ver como é que é o histórico. Se eu não me engano, para ver o histórico, a gente pode também buscar a partir aqui da ferramenta, eu acho que tem o nosso History. Deixa eu ver aqui, ó, History. Eu acho que ele começa a mostrar o Show History, que é a partir desse Git Current File. Então ele vai mostrando o histórico aqui de como foi os avanços, tá vendo? Então tem muita coisa que é importante, que dá para você utilizar. Aí ele tem o log aqui do Git, então se você pesquisa por Git, eu acho que ele mostra essa abinha que a gente tem, ó. Ele mostra as opções que a gente tem, esse Show Git Log, que é isso que a gente está vendo aqui. Então são muitas coisas que você pode fazer. Eu gosto muito dessa ferramenta quando eu quero ter uma visualização melhor. Muitas pessoas também que trabalham aí em projetos Android utilizam bastante, ou então o IntelliJ de uma forma geral. Se eu clicar aqui ó, no commit, né, nesse log e começar a expandir, ele vai começar a mostrar aquela visualização de diff também. Então assim, são muitas coisas bem interessantes que você pode utilizar nessa ferramenta. Agora me conta aí nos comentários o que você achou dessa abordagem do Git utilizando o Android Studio. Assim como eu comentei, é uma ferramenta que ajuda bastante a gente que já está utilizando o Android Studio, porque não precisa utilizar o terminal, não precisa decorar comandos, tem uma visualização bastante interessante quando a gente quer ver o diff, quando a gente quer ver os históricos. É uma ferramenta muito poderosa e eu tenho certeza que vai aumentar a produtividade de quem está utilizando aí o Android Studio. E é claro, antes de encerrar o vídeo, deixa um like, faça um comentário do vídeo, alguma coisa aleatória, faça aí a inscrição no canal se ainda não fez, vire membro se puder, porque tudo isso é uma maneira de apoiar o conteúdo, o meu trabalho aqui no YouTube. Então, era isso que eu tinha para trazer. Um abraço, valeu, falou!